houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. E a esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um mar dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um mar dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia insofrível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nós estamos diante do Senhor. Não perca. Compreenda quem é você na presença de Jesus. Nós somos filhos de Deus. O sacrifício de Jesus nos dá essa condição de filhos. O milagre foi feito. As quantas gerações bendiga sem louvor, cantando ao Cordeiro uma canção.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante algo além uma canção. Aquele que vive e leva o seu nome, cante algo além uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam,
Nós possamos continuar plantando essa semente, de você trazer o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor. Quero dizer algo para a igreja, para os irmãos. Quem planta essa semente diante do Senhor, da sua igreja, da sua palavra, ele sonha, e os seus sonhos serão realizados, irmãos. Quando nós pegamos essa semente, plantamos na casa de Deus, os sonhos que você tem na sua vida, eles serão realizados em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Todos os sonhos da tua vida, do teu trabalho, da tua empresa, dos teus negócios, aquele que já entendeu no seu coração, na sua mente, de trazer essa semente à casa do Senhor, os seus sonhos serão realizados em nome do Senhor Jesus. Sonhos em todas as áreas da tua vida, como diz essa palavra no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, olha para mim, meu irmão, minha irmã, quantas vidas, famílias nessa noite Deus restaurou, irmãos. Mudou a sua sorte, a sua vida, o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, como está escrito na palavra de Deus. A palavra nos fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a minha vida foi restaurada financeiramente. O Senhor mudou a minha sorte, a sua sorte, em nome do Senhor Jesus. Ficamos como quem sonha. Ah, pastor, eu sonhava num carro. Deus te deu um carro, amém, irmãos? Aleluia. Pastor, eu sonhei com a minha casa. Deus te trouxe a sua casa. E você ainda que não tem, em nome de Jesus você vai ter a sua casa, amém, igreja? Aleluia. Ficamos como quem sonha, diz a palavra de Deus. Aquele que pega a sua semente, oferta e dizima a casa de Deus, os seus sonhos serão realizados. Que nós possamos continuar pegando essa semente, semeando a casa do Senhor, como diz a palavra. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, amém? Quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida? Fala comigo, amém, igreja? Quantas coisas Deus tem feito na sua casa, meu irmão? Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida, no nosso trabalho, na sua empresa, nos seus negócios? Por isso se alegra na sua vida nesses dias, diz a palavra de Deus. Com efeito, grandes coisas o Senhor feito por nós. Por isso estamos alegres em nome de Jesus. Olha para mim, meu irmão, se alegra. Se alegra nesse momento agora. De iniciar um mês, pegar a sua semente e trazer como oferta, como diz uma casa do Senhor. Essa semana uma pessoa me pediu uma oferta para comprar uma cesta. Eu peguei essa oferta e dei para ele. Hoje ele me mandou um vídeo. Essa oferta ele deu para a África para comprar comida para os meninos. Estava alimentando 40 crianças, arroz e feijão. Com a oferta que eu dei, nem sabia que era para lá, irmãos. Então ele mandou um vídeo, o pastor da África falando ali, só deu para comprar arroz e feijão. Mas 40 pessoas se alimentaram hoje no almoço. Eu pensei que era uma cesta básica em catalão. Que você possa continuar semeando a casa do Senhor. Se alegra. Ou quão bem vestido você está nessa noite. Voltar para a sua casa cheio de saúde, de bênção na tua vida, amém, igreja? Aleluia, amém. Se alegra nesse momento. Iniciar o mês de novembro abençoado. O mundo pode dizer algo lá fora, mas você está debaixo de uma palavra de Deus. Se você não tem casa, você vai ter casa. Se você não tem carro, você vai comprar um carro. Deus vai mudar a sorte de quem? Da igreja, da sua vida, da minha vida, em nome de Jesus, aleluia. Quanto Deus mudou a minha sorte, a sua sorte, irmãos. Como está escrito na palavra de Deus, é momento de alegria, de trazer o nosso melhor à casa do Senhor. A sua vida vai estar garantida, protegida por Deus. Os demônios estão em derredor, olhando para mim e para você. Se você e eu vai trazer a semente à casa do Senhor. Mas quando você pega a sua semente e traz aqui, ouça, ele não pode tocar a sua vida. Ele não pode tentar tocar algo na sua vida.
Porque você entendeu o princípio da obediência da palavra de Deus, de trazer o seu melhor à casa de Deus, os seus negócios, a sua casa, a sua vida, a sua saúde, o seu trabalho, a sua empresa, ela está protegida em nome de Jesus. Amém, igreja? Por isso se alegra nesse momento. Ao sair da igreja, você vai lanchar. Ao sair da igreja, você vai jantar. Porque Deus está trazendo suprimento para você e para mim, em nome de Jesus. É o momento de que diz a palavra? De alegria, diz o Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Havia um deserto, irmãos, mas quando Efé começou a chover, a chuva veio e desceu sobre o deserto e começou a crescer as plantas. Começou as bênçãos de Deus chegar, irmãos. A chuva está chegando, as pessoas estão preparando a terra para a grande colheita. É assim na sua vida, na minha vida, diz a palavra do Senhor. Os que semeiam com lágrimas, semeiam com júbilo, ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes em nome de Jesus. Você vai colher, vai trazer os feixes que o Senhor vai liberar sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém, igreja? Os feixes de bênção, de vitória. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então lembra bem nesse momento, de trazer a sua semente, o seu dízimo, a sua oferta, e que você vai colher com as suas duas mãos, em nome de Jesus. Quem vai colher com as suas duas mãos, fala comigo, amém, igreja? Aleluia. Vamos colocar de pé nesse momento, aleluia. Ouça essa palavra em nome de Jesus. Abre bem as suas duas mãos alto dos céus, fecha os seus olhos. Você vai colher com as suas duas mãos esse mês, em nome de Jesus. Se você crê, abra as suas mãos alto dos céus e comece a orar pela sua vida financeira. E nós queremos declarar essa palavra em nome de Jesus sobre a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, ó Pai. Nós cremos, meu Pai, na tua palavra, meu Pai, na semente, meu Pai, sendo semeada na tua igreja, meu Pai. Declaramos em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a tua igreja vai colher durante esse mês, meu Pai. As famílias vai colher durante esse mês, meu Pai, no trabalho, na empresa, nos negócios, meu Pai, com as duas mãos cheias de feixes, de bênção, de vitória. Declaramos um mês abençoado, meu Pai, de prosperidade, de fartura, de vitória na vida financeira, meu Pai. Declaramos a tua igreja abençoada, meu Pai. Declaramos o teu povo abençoado, meu Pai, colhendo durante esse mês, meu Pai, trazendo os feixes da vitória. Declaramos a igreja abençoada, o teu povo próspero, meu Pai, através do dízimo, da oferta, meu Pai, a proteção de Deus sobre casas, sobre famílias, sobre trabalhos, sobre empresas, meu Pai. Declaramos a tua palavra, que esse mês, meu Pai, o meu irmão vai colher com as duas mãos, a minha irmã vai colher com as duas mãos, meu Pai. O Senhor vai multiplicar no trabalho, o Senhor vai multiplicar na empresa, nos negócios, meu Pai, onde pisar a planta dos pés, onde colocar as suas mãos, o empreendimento vai ser abençoado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Traga o seu melhor diante do Senhor, em nome de Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco, que a graça dele venha nos alcançar, continuar nos alcançando nessa noite, todos os dias. Senhor, eu peço ao Senhor que venha nesse momento sobre a minha vida principalmente, para que o Senhor venha falar, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar, a mensagem que o Senhor quer entregar. Abre, Senhor Deus, os corações para receber essa palavra, que cada coração que está aqui, Senhor Deus, esteja aberto, seja uma terra fértil, Senhor, e que o Senhor venha produzir em nós coisas extraordinárias, virtudes que vêm do Senhor, para que a gente possa continuar a nossa caminhada cristã, crendo e perseverando até que o Senhor volte, em nome de Jesus, amém? Gente, se o microfone for ficando ruim, vocês vão dando um aviso, que a gente vai falando aqui e às vezes vocês não estão entendendo nada, tá? Dá um chacoalho aí na mão que a gente vai entender. Vamos abrir então em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, enquanto você abre e deixa abertinha a Bíblia aí, eu quero fazer uma introdução para a gente entender algumas coisas sobre o livro de 2 Coríntios. Então, o que nós vamos entender sobre essa carta?
essa carta é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Então a gente vê que Paulo vai falar, expor ali as suas lutas, as suas aflições, as suas experiências. Ele vai se deixar conhecer mais nessa carta. Nenhum outro livro do Antigo Testamento expõe tanto a vida emocional, espiritual e física de Paulo quanto essa carta de 2 Coríntios. Quero até propor aqui, para o pastor Júnior e os pastores, para que a gente possa fazer um dia um estudo em 2 Coríntios nessa carta. Porque é uma carta direcionada, todas de Paulo, mas direcionada à igreja que trata muitos assuntos que é preciso nos dias atuais. Então, por que Paulo escreveu essa carta? Qual que foi um dos intuitos de Paulo? Começaram a se levantar na igreja falsos apóstolos e falsos profetas, e eles começaram a colocar em xeque o ministério de Paulo. Então eles começaram a duvidar, será que Paulo é realmente de Deus? Paulo sofre tanto, passa por tanta provação, então Paulo não é de Deus. Eles começaram a questionar isso dentro da igreja, causar tumulto dentro da igreja. Então, nesta carta, Paulo se levanta em defesa ao seu ministério, em defesa ao seu apostolado, em defesa ao evangelho que ele pregava. Então, ele vai começar a mostrar ali para os irmãos que o evangelho que ele estava pregando, ele não era a razão do sofrimento de Paulo. O evangelho era uma mensagem poderosa que tinha tirado Paulo do sofrimento. Então ele começa ali a mostrar para aqueles irmãos o quanto Deus havia trabalhado na vida dele. Tanto que a palavra, uma das palavras que mais aparece no livro, na carta de 2 Coríntios, é consolo. Então ela aparece 18 vezes, é uma palavra-chave, consolo. A gente vai ver o tempo todo Paulo consolando e sendo consolado. Paulo explicando ali para os irmãos o quanto esse evangelho era poderoso para mudar, para salvar, para libertar e para fazer tantas outras coisas nas nossas vidas. Tanto que do início ao fim, a gente vai ver Paulo mostrando que a fraqueza se transforma em força, que o sofrimento se transforma em alegria, que a aprovação ela vem para me aprovar, que a derrota ela é transformada em vitória para aquele que está em Cristo. Então vamos ler? O título dessa mensagem é Graças a Deus pelos espinhos. Você pode dizer isso? Diga assim comigo, graças a Deus pelos espinhos. Oh, glória! Paulo nos ensina a dar glória pelos espinhos, nós vamos aprender nesta noite. Então aqui Paulo, no capítulo 4, não tem como eu não ler, irmãos, eu vou ler, e em nome de Jesus vai dar tempo de tudo hoje, porque Deus é bom, né? Então vamos ler só para a gente entender algumas coisas que ele está explicando sobre o ministério dele. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes recomendamos-nas à consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo começa a dizer ali a respeito do ministério dele. E ele começa ali a mostrar, para as pessoas que pela misericórdia de Deus ele foi estabelecido ali naquele lugar e ele não vai desfalecer. Aí ele usa aqui a figura do tesouro e do vaso de barro. Então ele mostra que o evangelho é o tesouro e que ele é o vaso de barro.
Então ele mostra assim, olha, para que o tesouro apareça, o vaso tem que ser de barro, o vaso tem que ser quebrado, o vaso tem que ser frágil. Então ele está querendo mostrar ali para os irmãos de Corinto que a missão é grande, mas ele não. Então ele está mostrando ali para os irmãos, olha, o foco de vocês não deve estar em quem prega a mensagem, mas o foco de vocês deve estar na mensagem, no evangelho que livra, no evangelho que salva, no evangelho que liberta. Porque o vaso que somos nós, ele pode ser quebrado, ele pode ser frágil, ele pode ser substituído, mas o evangelho não. O evangelho é eterno e jamais muda. É isso que Paulo está ali falando para os irmãos. Porque esse evangelho, ele alcançou um dia aquele que perseguia Jesus. E esse evangelho alcançou eu e você que estamos aqui nessa igreja. Esse evangelho teve o poder de me tirar do sofrimento. Então esse evangelho não me faz sofrer, mas ele me alcançou um dia do sofrimento eterno. Ele me alcançou. Esse evangelho nós temos que entender, queridos, que está dentro de nós, ele é valioso. Nós carregamos uma mensagem valiosa. Nós tivemos agora, dia 31 de outubro, a comemoração da Reforma Protestante, não é? Lutero, ao ler a palavra, Deus converteu o coração dele, o Espírito Santo alcançou o coração dele, quando ele leu a seguinte mensagem: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Pois no Evangelho se descobre a justiça de Deus, aonde a frase mais conhecida, porque o justo viverá pela fé. O Evangelho libertou Lutero, e Lutero fez a Reforma Protestante. O que quer dizer isso, queridos? Esse Evangelho é poderoso para me salvar, para te salvar, para nos tirar da escuridão. Lutero não entendia o que era ser justificado pela fé. A biografia dele diz que ele passava 6 horas no confessionário, porque ele era pecador, porque ele tinha que se confessar, ele fazia penitência, ele se cortava, porque ele achava que aquilo ele estava alcançando a graça de Deus. Mas quando ele descobre que o justo vive porque crê, o justo vive pela fé e porque foi justificado por Cristo, então o Evangelho trouxe libertação para a vida dele. Então nós carregamos esse Evangelho, esse tesouro. Então é isso que Paulo está falando. Esse tesouro, ele está dentro de um vaso de barro frágil, fraco. E às vezes eu não sei o que você passou aí durante essa semana, mas muitos de nós passamos por situações muito difíceis. Muito difíceis. Às vezes você passou por alguma situação que você ficou pensando assim: meu Deus, será que eu vou conseguir vencer? Eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, eu sou tão pequenino. Mas Deus está mostrando para nós aqui que a glória dele aparece em meio a vasos frágeis. Então a glória de Deus é manifestada na sua vida. Quando nós nos sentimos fracos, frágeis, a glória de Deus está sendo manifestada. Porque não é na minha força e não é no meu poder, mas é na força do meu Deus, no poder do meu Deus. Querido, Deus está me falando aqui. Tem gente que custa acordar de manhã e sair da cama. Tem gente que está custando acordar de manhã e sair da cama. Porque está sentindo uma tristeza tão grande, uma angústia tão grande. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: a tua força não vem de você, mas vem de mim. Fique na dependência do Espírito. O seu lugar é o lugar de adoração. O seu lugar é o lugar onde Maria estava, aos pés de Jesus, minha irmã. Esse que é o nosso lugar, no lugar de adoração aos pés do Senhor. Não saia desse lugar. Jesus Cristo nos chamou para viver esse evangelho da verdade, esse evangelho que liberta. E Paulo vai dizer por que ele não desanima. Vamos ler no versículo 16? Por que ele não desanima? Vamos ver? Ele diz assim, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso corpo, o nosso homem interior se corrompa,
O interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, Paulo está dizendo aqui para nós, olha, por que eu não vou esmurecer? Por que eu não vou desanimar? Esse corpo aqui, ele é fraco. Esse corpo aqui, ele adoece, ele envelhece. Mas o meu espírito, ele é renovado de dia em dia pela presença do Senhor. Amém? O que Paulo está querendo dizer para nós? O tempo vai passando, queridos. Nós vamos envelhecendo. Quando eu vou para a cidade da minha mãe, em Faxinal, eu encontro amigos da infância, do primário. Eu vejo na rua, eu falo, gente, como o tempo passou. Aí você vê um careca, nada contra os carecas. Você vê um careca, aí você vê um barrigudinho. Aí você fala, meu Deus, o tempo passa. Aí de repente eu encontro com a minha mãe, o meu pai, a ruga no rosto, a textura da pele. Não fica longe, a gente vai para o espelho, né? De repente você vai para o espelho e você olha, gente, eu não tinha essa ruga. Quem já fez isso? Não é? Eu não tinha essa ruga. Quando a gente começa a achar os primeiros cabelos brancos, quem aqui não tem cabelo branco? Quem não tem? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Na hora que aparecer o primeiro, não adianta arrancar não. Vai continuar aparecendo muitos e muitos. Quando a gente começa a envelhecer, a gente precisa de óculos para enxergar. A gente gosta de sentar, gente. Quem que não gosta de sentar? O joelho cansa, a gente quer ficar sentado. O corpo envelhece. O corpo caminha para a morte. Mas o espírito, ele é renovado pela presença de Deus todos os dias. O espírito não tem ruga, o espírito não tem mancha, o espírito não se cansa. Nós somos renovados pela presença de Deus. É isso que Paulo está falando. Eu não vou desfalecer. Esse corpo aqui, ele pode até se cansar, envelhecer e adoecer. Mas o meu espírito está sendo renovado pela presença de Deus. Que a renovação do Senhor venha sobre a minha vida e a sua, sobre o seu espírito nessa noite, meu querido. Em nome de Jesus. O que ele continua dizendo? Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória eterno. Então Paulo vai chamar o que nós passamos aqui na terra de leve e momentâneo, comparado à glória que está sendo reservada para nós. É leve? Não, é pesado. É momentâneo? Parece que dura uma eternidade. Mas comparado ao que está sendo preparado para nós, uma vida na presença do Senhor, queridos. Aqui nessa terra a gente chora, a gente sofre, a gente sente dor. Quem sente dor no peito, angústia no peito? Parece que te deram um soco no estômago, não é? Mas a Bíblia nos diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e que nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. Aí ele continua dizendo ali, olha, portanto, nós não vamos olhar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pela nossa fé. E isso é muito sério quando nós falamos isso, porque nós enfrentamos isso na prática do dia a dia. Gosto muito da Bispa Sônia, eu sigo ela nas redes sociais há muito tempo e acompanhei, ela perdeu um filho. E ela falou que no dia que ela recebeu a notícia, ela estava no hospital, que seu filho havia morrido. Ela sai da porta do quarto e passa uma mulher no corredor e reconhece ela, fala, Bispa, ora pelo meu netinho que está na UTI. E ela falou, eu acho que eu não consigo, né? Como que alguém que acaba de receber uma notícia dessa vai conseguir orar? O Espírito Santo falou para ela, você não anda por vista, você anda por fé. Ela orou pelaquela senhora e depois ela deu testemunho que o netinho foi curado. Então, queridos, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que acontece na sua vida, mas uma coisa eu sei, não ande pelo que você está vendo.
Ande pela fé, a fé que nos move. Crer que nós temos um Deus que nos abençoa e que pega na nossa mão, na nossa caminhada, faz toda a diferença na nossa vida. Agora eu quero ler aqui com vocês algumas recomendações de Paulo no capítulo 6, no versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Chuvinha abençoada, glória a Deus. Tá dando para escutar, gente? Oh, glória. Capítulo 6, vamos ler o capítulo 6 desde o versículo 1. Diz assim: e nós, cooperando com ele quem? Com Jesus, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele disse, ouvi-te em tempo aceitável e socorri você no dia da salvação. Digo agora, é o tempo aceitável e agora é o dia da salvação. O que ele está querendo dizer com isso? Queridos, nós ainda temos Jesus, ainda é o tempo aceitável. Deus ainda está disposto a ter misericórdia de nós. Então você e eu ainda temos tempo. Mas vai chegar um dia que esse tempo vai cessar. E a graça de Deus, ela não pode ser em vão na nossa vida. A graça de Deus, ela não nos dá liberdade para pecar. Mas a graça de Deus nos chama para a santificação. O que é a santificação? É o processo para que nós podemos ter o resultado de nos tornar santos. Aí Paulo vai dar algumas recomendações. Veja no versículo 4. Ele diz assim, olha: como ministro de Deus, eu recomendo vocês a ter paciência nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Então preste atenção. Paulo está querendo dizer aqui, olha, independente do que as pessoas dizem, tem coisas que nós cristãos precisamos fazer, independente do que as pessoas dizem. Quais são essas recomendações? Ter paciência nas provações, nas aflições e nas privações. Paciência é o quê? Capacidade de suportar problema. Quem quer ter essa paciência, querido? Quem quer pedir para o Senhor essa paciência nessa noite? Peça ao Senhor, porque Ele pode nos dar. Então Paulo ele vai começar a dar aqui diversas orientações para nós. Esses conflitos internos que nós passamos, esses conflitos externos que nós passamos. Paulo começa ali, eu quero que você leia em casa. Eu não vou ler aqui, mas leia em casa, do versículo 4 ao versículo 10, essas recomendações. Vamos para o capítulo 12, que é o tema desta mensagem, porque a chuva está tão abençoada, Jesus amado. Misericórdia. Mas graças a Deus que está chovendo, né, irmãos? Capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 7 em diante, vamos ler ali, quando Paulo, ele tem aquele encontro com o próprio Jesus, né? Jesus fala para Paulo essas palavras. Aleluia, Bruno. Amém. Então vamos ler lá, capítulo 12, versículo de número 7 em diante. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia!
Então aqui, o próprio Jesus vem falar para Paulo. Paulo faz uma oração e Paulo tinha, a Bíblia nos fala que um espinho na carne. O que era esse espinho na carne de Paulo? A gente não sabe porque a Bíblia não nos dá detalhes, né? Mas diz que era uma doença que Paulo tinha, talvez uma doença dolorosa, talvez uma doença nos olhos, algo que o incomodava muito. Então Paulo ora a Deus, pede para Deus que tire aquele espinho da carne dele. E a resposta de Jesus para Paulo é: a minha graça é suficiente para você. O que Jesus está querendo dizer para Paulo? Eu estou com você e vou te ajudar a vencer essa dificuldade. Mas a dificuldade não ia sair. Sabe o que a gente aprende, queridos? É dolorido, mas a gente aprende. Tem coisas que Deus não vai tirar da nossa vida. Tem espinho que Deus não vai tirar da nossa vida. Sabe por quê? Porque a graça dele vai nos capacitar a suportar essa situação. E vai me tornar mais dependente de Deus. Então é isso que Jesus estava querendo explicar para Paulo. Olha, Paulo, eu estou com você e vou te ajudar nessa dificuldade. Mas o espinho vai ficar aí. O espinho não vai sair. E é interessante, queridos, que Deus não tira o espinho, de Paulo. Não remove essa situação difícil. E o próprio Paulo reconhece que era para que ele não se orgulhasse, ou para que ele não se vangloriasse da revelação da mensagem. Então, para manter Paulo humilde, o espinho teve que continuar. E olha que era Paulo. Eu não estou falando aqui da Ana Paula, eu estou falando aqui de Paulo. Olha que era Paulo, zeloso com o evangelho, zeloso com a igreja, amava a todos. Ele falou que desejaria até ser separado de Cristo por amor aos seus irmãos. Cuidadoso, pregador de coragem, enfrentou naufrágio, açoite, prisões. Era Paulo, mas Deus conhecia o coração de Paulo e falou: para que você não se exalte e não seja orgulhoso, o espinho fica, mas para que a minha graça te dê capacidade de suportar. Então tem coisas que Deus não vai tirar da minha e da sua vida, queridos. Tem coisas que Deus vai colocar, tem coisas que Deus não vai tirar, tem coisas que Deus vai acrescentar, mas para que eu e você entenda que nós somos totalmente dependentes de Deus. Jesus está falando para mim e para você nessa noite: a minha graça te basta. Jesus é suficiente para mim e para você, querido. Jesus é suficiente para nós. Jesus vai te ajudar a vencer essa dificuldade. A graça dele vai te ajudar a suportar esse dia difícil, essa situação difícil. Paulo orou por 3 vezes: Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, tira. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando a gente acha que está fraco, a gente está forte em Cristo. A palavra, o evangelho nos fortalece. Eu quero ler no capítulo 6, o finalzinho. Agora a chuva está passando, eu acho até que dá para ler mais. É tão interessante que aqui Paulo vai fazer um paralelo do que o mundo pensa ao nosso respeito e o que Deus pensa a nosso respeito. Capítulo 6, versículo 8. Acompanha lá comigo. Ele diz assim, olha: por honra e por desonra, por má fama, por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivendo, como castigados, porém mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós possuímos tudo. Nós temos a palavra de Deus. Mas é interessante que ele mostra aqui, a realidade, a perspectiva do mundo a respeito de nós e a perspectiva de Deus. Para o mundo, nós somos desonrados, temos má fama, somos enganadores, desconhecidos, entristecidos e pobres. Mas para Jesus, nós somos honrados, temos boa fama, somos verdadeiros, conhecidos de Deus, alegres e possuímos tudo. Nós possuímos tudo porque nós temos Jesus. Queridos, e essa alegria que eu estou falando não é alegria de Instagram, não.
não é alegria de Instagram. Crente tem que parar de comparar a sua vida com realidade de Instagram. Vê a foto bonita, vê a família alegre, está todo mundo bonito e rindo. E a pessoa fica comparando a sua vida com a vida do outro, que você nem sabe que jeito que está vivendo. Nós possuímos tudo. A gente pode não ter o que a gente quer, mas nós temos o que nós precisamos, porque nós temos um Deus que nos abençoa. Infelizmente, no meio da estética, há uns 2 meses atrás, gente, uma mulher, uma doutora, bonita, rica, bem-sucedida, uma empresária de sucesso, morando no Excalibur, um dos edifícios mais caros de Goiânia. Ela tirou a vida dela, meus queridos. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E no Instagram, alegre, feliz, viajando, com a família bonita. Então dá valor no que você tem. Para de comparar a sua vida e dá valor no que você tem. Cuida da sua vida com Cristo. Paulo está falando aqui para nós, olha, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a alegria do Espírito em nós. Então Jesus está falando para nós nessa noite. Nós precisamos dar graças a Deus pelos espinhos. Tem coisas que vão ficar, tem coisas que não vão sair, mas Deus vai nos dar capacidade para suportar cada uma dessas situações em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: a graça de Jesus, ela me basta. A graça de Jesus me ajuda a suportar a dificuldade. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A glória de Deus resplandece na nossa vida, a maneira que nós respondemos a sua mensagem, a sua palavra. A glória de Deus nos chama para perto, a graça de Deus me chama para perto, chama você para perto. Eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo, mas a graça de Jesus basta para você, querido. A graça de Jesus é suficiente para te fazer suportar essa situação. Seja uma situação de doença, seja uma situação financeira, seja uma situação na família, a graça de Deus permite que você consiga suportar e passar por tudo isso. Eu quero que você venha à frente agora. Venha à frente todos aqui, queridos. Vamos ficar aqui pertinho do altar. Vamos ficar aqui pertinho do altar. Vamos louvar o Senhor. Venha aqui nesse momento. Começa a falar com Jesus. O Espírito Santo, Ele está aqui. O Espírito Santo é quem norteia, é quem dirige, é quem guia a nossa vida. O Espírito Santo é quem não nos deixa fraquejar. Por isso Paulo vai nos dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos fazer nada direito e certo, mas a graça de Jesus, ela vem para nos conduzir, para nos trazer para perto. Então eu quero agora que você abra o seu coração e comece a dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, toca a minha vida. Jesus, que a tua graça, ela possa me encher nessa noite. Eu quero pedir aos pastores que começam a interceder. Não vai orar com as pessoas agora não, mas levanta as mãos, pastores, presbíteros. Intercede pelas pessoas. Intercede por cada um. Vamos orar. Que esse momento aqui, Jesus possa se manifestar de uma forma poderosa. Intercede agora e começa a orar e dizer: Jesus, alcança essas pessoas. Jesus, toca na vida dessas pessoas. Jesus, que a tua graça venha nesse momento inundar cada vida e nos fazer entender que os espinhos são para o nosso bem. Os espinhos são para o nosso bem, Senhor. Ah, Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até os espinhos, Senhor, eles são para o nosso bem. Os espinhos, eles nos mantêm no caminho do Senhor. Os espinhos nos mantêm humildes. Os espinhos nos mantêm alinhados com a tua vontade, com a tua presença, com a tua graça. Oh, Espírito Santo de Deus, começa agora a se manifestar, Senhor, neste lugar. Começa agora a se manifestar. Os pastores podem ir orando, presbíteros vão orando com as pessoas. Ministra o Espírito Santo de Deus.
momento. Que cada um agora possa receber o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode conhecer, mas nós podemos. Ministra a força que vem de Deus, força do Espírito para caminhar durante essa semana, força do Espírito para não se cansar, força do Espírito para não fraquejar, força do Espírito para ser renovado de fé em fé e de glória em glória. Força do Espírito de Deus, a alegria que vem do Espírito, é uma alegria que só Jesus pode nos dar, é uma alegria que só Jesus pode nos dar. Ah, Jesus, em tudo somos atribulados, ah, Senhor, mas não desamparados, Senhor. Nós temos um Deus que olha por nós, nós temos um Deus que não nos desampara, nós temos um Deus que nos ama. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por nos manter no teu caminho. Obrigado pelos espinhos, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça maravilhosa que se manifestou na cruz do Calvário. A graça que me permite chegar na presença de Deus. A graça que me permite chegar na presença do Pai e dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, meu Paizinho. Ora, catarabalabasurianda, arabalabasurianda. Começa a orar, querido. Ora ao Senhor, diz: Senhor, o espinho, Senhor, está doendo na minha carne, mas graças a Deus por ele, porque eu estou na tua presença. Graças a Deus por ele, porque eu me mantenho na sua presença, Senhor. Ora, catarabalabasurianda, arabalabasurianda. Obrigado, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Oh, aleluia. Ei, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado pelo amor. Pobre pecador, Deus me ama. Aleluia. Você que recebeu a oração, vamos cantar essa canção. Cante ela, querido. Declare, faça dela a sua oração. Oh, Jesus, obrigado por esse amor, Senhor. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Pastor Ademir, bora pro pessoal lá. Seu amor é tão grande e incondicional. Cante isso, igreja, cante isso. Isso é amor de Deus. O espinho é amor de Deus, querido. O espinho é amor de Deus. Sempre livrar.
maravilhoso. Que graça é essa? Que amor é esse, Senhor? Que me alcançou, que alcançou, Senhor, essa igreja, que alcançou a nossa vida imunda, perdida, suja. Oh, Senhor, e nos trouxe para a luz. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. O Senhor nos colocou no lugar de filho. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O Senhor nos adotou, não mais escravos, agora filhos de Deus, chamados segundo o seu propósito. Oh, Jesus, que os nossos sofrimentos, as nossas aflições sejam para a glória de Deus, sejam para exaltar o nome de Deus. Nós não queremos alegria, Senhor, passageira. Nós queremos alegria que vem do Espírito, que vem em meio às dificuldades, em meio aos dias difíceis. Nós queremos viver a verdade do Evangelho, a graça, o favor imerecido de Deus, a bondade, a misericórdia. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é suficiente para mim, porque o Senhor vai me ajudar a vencer todas as dificuldades. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele nos ama. Declara mais uma vez, levanta suas mãos, você vai cantar. Cante isso, querido. Que amor maravilhoso é esse. Oh, amor de Deus. Braços abertos pra mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Enquanto os irmãos estão orando aqui, abraça a pessoa que está perto de você. Ore com ela. Abençoa a vida dela. Declara a força de Deus. Declara a misericórdia, a favor. Declara o perdão de Deus sobre a vida dela. Ora com essa pessoa. Abençoa a semana dela. Declara toda sorte de bênção natural, espiritual. Senhor, nós abençoamos essa igreja. Eu abençoo essas pessoas. Eu declaro a graça, a paz, a bondade, o favor sobre cada um, porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos feito caminhar na Tua presença. O Senhor tem nos feito caminhar na Tua graça, na Tua bondade, porque o Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que me resgata, que me restaura, que me livra do mal. O Senhor é aquele que estende a sua mão, é aquele que levanta o abatido, é aquele que restaura o caído, é aquele que nos dá a fé que vence, Senhor, a fé que avança, a fé, esse dom de Deus, vem do Senhor para a nossa vida, a fé para andar, Senhor Deus, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Essa fé vem do Senhor e nós te agradecemos por isso, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.